Boa noite, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias ao livro de João, Evangelho de João, capítulo 12. Acredito que já está aqui atrás. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos estar lendo dos versículos 44 ao 50. Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 44 até o versículo 50. Se você achou, diga amém. Amém. Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Leiamos. Então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E eu sei que o mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o meu Pai me ordenou. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer e engrandecer o teu nome. Agradecer pelo privilégio de estarmos aqui hoje, te adorando, te cultuando. Pelo privilégio, Senhor, que o Senhor concedeu à tua igreja de ser perdoada, remida, colocada, Senhor, num lugar de salvação daquilo que para nós seria condenação, como bem foi falado aqui na exortação de ceia, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós fomos salvos e resgatados. E é por isso, Deus, que nós te agradecemos. E nós engrandecemos o teu nome e celebramos tudo isso, Pai, que através do nosso Senhor Jesus, o teu Filho, o Senhor fez, o Senhor operou em nossas vidas. Então celebramos essa vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, por essa salvação. Obrigado por cuidar de cada um de nós diariamente. Obrigado por ouvir cada oração feita neste lugar. E aliás, Senhor, quero colocar aqui em nossas orações nesse momento, aquela jovem que a nossa irmã Jaqueline tem tanto pedido, que o seu bebezinho está na UTI, ela tem andado aflita. Deus, que a tua mão seja com elas, Pai. Que a tua mão seja com aquela mulher, com aquela jovem, que a tua mão seja com a filhinha dela que está internada. Muito obrigado, Deus, por mais uma vida que foi entregue para ti hoje, Senhor, que foi batizada, a Solange, aquela que nós temos clamado tanto a ti, que faça uma obra na saúde física dela, mas o Senhor foi além e a resgatou e a salvou, e hoje, Senhor, ela te pertence, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Senhor, abençoa essa congregação, abençoa, Senhor, cada um daqueles que nos visitam e ainda nos visitarão. Senhor, que nesse momento eu te peço que abra o nosso coração, que prepare o nosso coração para receber a tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos e que a tua mão esteja estendida a preparar, Deus, o nosso coração mediante a ação do teu Espírito, que é santo e bendito e que está aqui neste lugar. Em nome de Jesus, muito obrigado e faz a tua obra, é isso que te pedimos e em nome de Jesus já te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vocês dirigem?
Quem dirige aqui, levanta a mão, por favor. Consequentemente, vocês já devem ter se deparado, ou talvez se vocês não dirigem, né, não estava dirigindo, mas estava num carro parado num sinal. Você já passou por essa experiência? Experiência única, né? Parar num sinal num carro. Mas o que eu quero falar não é a questão da parada no sinal. Eu quero falar de uma experiência onde a gente para no sinal e aí a gente tem a sensação de que nós estamos parados, ok? E os carros estão em movimento ao nosso redor. Você já teve essa sensação? Só que não eram os carros que estavam em movimento. Era nós que estávamos indo para trás. Já passou por uma experiência parecida com essa? Você acha que você está parado e os carros estão andando, quando na verdade é você que está dando a ré. O carro está descendo e você está achando que está parado. Por que eu estou falando disso? Porque a nossa vida cristã, ela é basicamente assim. Às vezes a gente fala, prega e diz assim, olha, você tem que sair da sua zona de conforto, você está muito parado. Opa, não. Não existe parar na vida cristã. Ou você está em movimento, ou você está indo para trás. Se você tiver a sensação que a tua vida cristã está parada, na verdade você não está parado, você está recuando. Você está voltando. A mesma sensação de você estar no sinal ali parado, achando que é os carros que estão andando, quando na verdade é você que está indo para trás. Isso se dá, meus irmãos, na grande maioria das vezes, porque nós esquecemos de muitas coisas a respeito da nossa fé. E todas as vezes que essas coisas, elas fogem da nossa mente, elas fogem da nossa memória, a gente retrocede. Quando a gente esquece de coisas, sabe, básicas da fé cristã, da salvação em Cristo Jesus. Quando a gente esquece dessas coisas, a gente retrocede. É por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele disse, eu não vos canso de falar, ou no caso dele, né, de escrever as mesmas coisas. Não é um fardo para mim escrever as mesmas coisas, não é um peso para mim estar falando a mesma coisa para vocês, a respeito de salvação, a respeito de fé, a respeito de confiança em Cristo, a respeito de que Jesus nos salvou. Eu não me canso de falar disso, porque a gente tem memória curta. Quando se trata das verdades que levam à vida, a gente tem memória curta. E todas as vezes que a gente esquece daquilo que é fundamental para a nossa fé, para a nossa salvação, a gente retrocede. E aí a gente se pega tão entranhado a esse mundo, tão conectado com esse mundo, com as coisas mundanas, que a gente começa a achar tudo que Deus despreza normal. Nós começamos a achar que o pecado é normal. Nós começamos a achar que coisas que normalmente, por causa da nossa fé, a gente rejeitaria, normal. E aí para nós mentir já não vai ter problema nenhum, faz parte, sabe de quê? Do teu trabalho. Eu estou tão acostumado a mentir no meu trabalho. E aí você esqueceu que o pai da mentira é quem? Você está tão acostumado com esse mundo que coisas que normalmente Deus desprezaria não te doem, porque você esqueceu. Você esqueceu de coisas básicas e fundamentais. E aí, como aquele carro que você acha que está parado, mas na verdade está indo para trás, assim
é a sua vida, é a minha vida, quando achamos que estamos parados, porque esquecemos daquilo que é fundamental para a nossa fé, a gente, na verdade, está indo para trás. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de ver com vocês exatamente sobre essas coisas fundamentais, das quais a gente não pode esquecer, que não pode sair da nossa mente, senão a gente retrocede, senão a gente anda para trás. O pessoal costuma dizer assim, né? Andar para trás que nem caranguejo. O pobre do caranguejo anda de lado, né? A gente retrocede. Então, olha só, antes da gente ver esse texto aqui que a gente acabou de ler, eu quero tentar dar um contexto geral, ok? Do que estava acontecendo aqui. E para isso eu peço que você está aí no versículo 44 ao 50, né? Você vai voltar um pouquinho antes. Vai voltar no 27. Versículo 27 do mesmo capítulo aí, capítulo 12 do Evangelho de João, só para a gente contextualizar o que é que estava acontecendo, para que Jesus falasse o que ele falou ali, que a gente leu, e é onde a gente vai estar explicando e aplicando a gente. Mas vamos lá, o que acontece? No versículo 27, Jesus fala o seguinte, preste atenção, acompanhe comigo, por favor. Ele diz assim, ó: agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora, mas foi para isso que vim, para esta hora. O que Jesus estava falando aqui? Ele sabia que a hora dele ser crucificado havia chegado. E aquilo estava angustiando ele profundamente. Não porque ele ia morrer, porque ele sabia e foi para isso que ele veio. Ele estava angustiado porque toda a ira de Deus, por causa do pecado da humanidade, ia cair sobre ele. Ele iria provar o cálice da ira de Deus, ia ser esmagado por Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E aquilo angustiou profundamente. E aí, olha aí o versículo 31. Ele diz o seguinte: chegou a hora do julgamento deste mundo, e o príncipe será expulso agora. Qual era o julgamento do mundo? Quando isso ia acontecer? O mundo já foi julgado, meu irmão. E o mundo foi julgado na cruz. Quando Cristo foi crucificado, esse mundo foi julgado e ele já foi condenado. Essa é a grande realidade. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna e será salvo, mas aquele que não crê, já está condenado. Esse mundo já foi sentenciado. O mundo já foi condenado. Só que quando Jesus diz isso, olha aí comigo, por favor. Versículo 32. Quando eu for levantado da terra, quando ele for crucificado, né? Atrairei todos a mim. Versículo 34. A multidão lhe respondeu: sabemos pela lei que Cristo permanece para sempre. Como diz ser necessário o Filho do Homem seja levantado? E quem é esse Filho do Homem? Aí Jesus disse: a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto é tempo, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se dele. Agora, olhe só, meu irmão. Versículo 37. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele. Eles não creram em Jesus. Versículo 42. Contudo,
Muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a glória dos homens à glória de Deus. O contexto era esse. Jesus havia dito: olha, o mundo vai ser julgado quando eu for levantado, quando eu for crucificado. E mesmo operando muitos sinais, eles não creram em Jesus. Eles não creram em Jesus. Aí é que Jesus vai falar a partir do versículo 44. Quando ele diz o seguinte: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Só pode ter fé em Deus através de Jesus. Não dá para crer em Deus fora de Jesus. Não existe fé em Deus sem ter Jesus na equação. E lembrem-se que o autor aos Hebreus disse, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas não se pode ter essa fé em Deus, essa crença em Deus, sem Jesus. Sem Ele não dá. E os fariseus estavam fazendo exatamente isso. Eles diziam: eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus. Como é que pode? Não pode. Quantas pessoas a gente conhece, meu irmão, que diz: não, mas eu creio em Deus. Mas você serve a Cristo? Não. Então não pode crer em Jesus, em Deus. Porque não existe fé em Deus fora de Cristo. Veja o versículo 44 de novo aí comigo. Jesus disse: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Só pode crer em Deus se crer em Jesus. E eu vou até adiantar uma coisa aqui, tá? A gente vai falar aqui um pouco mais na frente, mas deixa eu adiantar logo. Essa fé em Jesus, ela não significa apenas uma crença, como quem diz assim: não, mas eu acredito em Jesus. Não é só isso. Se alguém crer em Jesus, ele vai seguir Jesus. Se ele não segue a Jesus, ele não crê a Jesus. Se alguém diz, é o que o próprio Jesus vai dizer isso: aquele que crê em mim obedece às minhas palavras. Se não obedece às minhas palavras, não crê em mim. É simples assim. Então a gente não está falando aqui de uma simples crença. Não, mas eu acredito em Jesus. Não é apenas, muita gente acredita em Jesus, acredita que ele existiu, um Jesus histórico, um Jesus que é real na história. Mas não é desse tipo de crença que ele está falando aqui. Não é um simples acreditar, porque tem gente que acredita em muita coisa. Pode falar. Está levantando a mão? O Arismar? Não. Eu pensei que estava levantando a mão para falar alguma coisa. Perdão, irmão. Não é só uma questão de crença, meu irmão. Não é só uma questão de você dizer: eu creio em Jesus. Não. É a obediência a Jesus que vai dizer se você crê nele ou não. E se você não obedece os mandamentos de Cristo, você não está parado na fé, você retrocedeu. Você voltou. E quando você volta, tudo que antes você achava normal, e aí você se converteu e não achou mais normal, você volta a achar normal. Tudo que era pecado, que antes você achava normal, e aí se converte e diz: não, isso aqui é pecado. Quando você retrocede, você volta a achar o pecado maravilhoso, porque você retrocedeu, e você esqueceu que só a fé em Deus
através de Jesus. Você esqueceu. Versículo 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. O que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15? Que Jesus é a imagem do Deus invisível. Eu acho tão interessante porque os discípulos de Jesus, eles demonstraram praticamente todos a mesma deficiência, só que de maneira diferente. Por exemplo, quando a gente costuma muito dizer que dos discípulos de Jesus, quem era o incrédulo? Quem era o incrédulo? Tomé, né? Dos discípulos de Jesus, quem foi que negou Jesus? Quem foi que traiu Jesus? Judas. Mas quando Pedro nega, ele traz Jesus? Sim. Olha só, a gente costuma dizer que Tomé é o incrédulo, mas a gente não fala nada de Filipe. E o que Filipe fez? Ninguém nem lembra, né? Porque é só o pobre do Tomé que paga o pato. Não. Foi Filipe, não. Aí foi outro. Natanael. No mesmo contexto, João capítulo 14, Jesus diz assim: olha, o lugar para onde eu vou, vocês ainda não podem ir. Aí Tomé diz assim: mas Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o Filipe entra. Aí o Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já basta. Aí o que é que Jesus diz? Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não viram o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, ninguém verá a Deus a não ser através dele. Se não for através de Jesus, ninguém se chega a Deus, ninguém vê a Deus, ninguém contempla a Deus, se não passar por Jesus. Quantas pessoas têm tentado chegar a Deus, tirando Jesus da equação, tirando Jesus de cena? Não vai, não tem como. Porque Jesus está dizendo exatamente isso. Veja de novo o versículo 45. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Nós só podemos ver Deus através de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Sem Ele, não há como ver o Pai. 46. Aí Jesus diz o seguinte: eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você lembra do que eu disse? Que eu estou repetindo isso muitas vezes agora, desde que eu comecei a pregar. Que às vezes, quando você, aliás, às vezes não, as coisas que nós conhecíamos como normal, e depois que nos convertemos, vimos que tudo aquilo era pecado e Deus não se agradava. Quando a gente retrocede, a gente volta a achar normal. Olha o que Jesus está dizendo, meu irmão. Ele está dizendo no versículo 46, que ele veio como luz, e todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Se nós cremos em Jesus, e nós já definimos que crer é mais do que acreditar. Crer é o quê? Crer é seguir a Jesus, é obedecer a Jesus, é viver para Jesus.
E quando alguém faz isso, não tem como andar nas trevas ou continuar nas trevas. A lógica é simples. A lógica é muito simples. Imagine que faltasse luz agora. O que iria acontecer? Uma coisa bem lógica, o que ia acontecer? Tudo ficaria escuro. E se alguém acendesse a luz do celular, clarearia? Sim ou não? Claro que sim. Porque aonde tem luz, as trevas se acabam. É uma questão de lógica. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Se onde tem escuridão, basta uma luz para clarear. E quando a luz clareia, as trevas se dissipam. Então é impossível aquele que recebeu a luz, que creu na luz chamada Jesus, continuar nas trevas. Se continua nas trevas, é porque não creu na luz. Vocês estão entendendo? Porque as duas coisas são impossíveis. Não há como continuar na escuridão se existe uma luz. Não tem lógica, não encaixa. É exatamente isso que Jesus está falando no versículo 46. Ele está dizendo, eu vim como a luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E a lógica é simples. Se aquele que crê na luz, ele não permanece nas trevas, se ele permanece nas trevas, é porque ele não creu na luz. Só que a conta fica mais ruim. Porque não é só uma questão de crer na luz, ou eu creio na luz ou não creio na luz. Sim, mas não crer na luz tem consequências. Não crer na luz tem um ônus. E qual é esse ônus? Versículo 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Primeiro, deixa eu explicar isso aqui. Porque se a gente não entender bem o que Jesus está querendo dizer, a gente está dizendo, está vendo? Ó, Jesus não veio julgar ninguém, não. E aí você fica aí me julgando, se nem Jesus veio para julgar. Calma. Calma que não é bem assim. O que Jesus está dizendo é que naquela vinda dele, quando ele estava aqui, a missão dele não era julgar. Naquele momento, naquele dia, naquela ocasião, quando ele andou por essa terra, ele não veio com a missão de julgar, ele veio com a missão de salvar. Porém, versículo 48. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. E quem é o juiz? A palavra que tenho pregado, essa julgará quando? No último dia. Quando Jesus veio, ele não veio com a intenção de julgar, ele veio com a intenção de salvar. Mas no último dia, a palavra que ele pregou, quando ele veio, essa julgará. Então, não crer na luz tem suas consequências. E a consequência é, no último dia, será julgado. Por quem? Por quem? Pela palavra que Jesus pregou. E é aqui, meu irmão, que eu gostaria que nós pudéssemos entender uma coisa muito importante mesmo, que desobedecer ou rejeitar, que é o que ele está dizendo aqui no versículo 48, né, quando ele diz assim, ó, quem me rejeita é a mesma coisa de desobediência. Desobedecer é rejeitar. Deixa eu explicar isso de maneira mais clara.
Qual foi o pecado de Adão e Eva? Exatamente. Porém, essa desobediência foi uma rejeição da ordem que Deus havia dado. Deus havia dito para eles: não é para comer do fruto dessa árvore. Eles rejeitaram essa palavra de Deus e preferiram ouvir a serpente e comer do fruto. Então, antes da desobediência, ou junto com a desobediência, veio a rejeição da palavra de Deus. Então, quando Jesus diz: quem me rejeita, é a mesma coisa dele estar dizendo: quem me desobedece, que não anda de acordo com as minhas palavras, esse terá consequências. E aí, preste atenção, porque aí a coisa fica mais complicada para nós. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos as consequências. Nós sabemos qual é a palavra que Cristo pregou. Nós sabemos que Ele é a luz do mundo. E se, sabendo disso, a gente age contrário à vontade dEle, nós estamos rejeitando Ele de livre vontade. Nós estamos retrocedendo de livre vontade. Porque qual de nós aqui, que está aqui hoje, pode dizer o seguinte: não, Senhor, mas eu não sabia. Não, Senhor, mas eu não conhecia a tua vontade. Não, Senhor, mas eu não sabia que isso te desagradava. Nenhum de nós. Porque a verdade foi e está sendo pregada. E aí, se nós dissermos para o Senhor: Senhor, mas eu nunca tinha ouvido isso. Senhor, isso nunca foi me dito. Ele vai saber que não é verdade. E essa mesma palavra que Jesus pregou e que foi pregada a nós, essa palavra, se rejeitarmos a luz, será usada para nos condenar. Então, meu irmão, o que Jesus está falando aqui é algo muito grave, muito sério. A gente tem vivido dias onde, infelizmente, a gente tem se conectado ou entrado mais em comunhão com tudo que é mundano. E cada vez mais me parece, que nós, como igreja, estamos achando tudo isso muito normal e natural. O pecado já não dói. O pecado já não nos atinge. Já não cria um asco. Olha, eu sempre gosto de citar esses dois exemplos bíblicos aqui, para se referir àqueles que voltam ao pecado, porque, assim, é um exemplo feio, a Bíblia fala disso, mas é um exemplo muito desagradável. Pedro dizendo: aquele que volta ao pecado é como um cachorro que volta ao próprio vômito. Imagine aí, um cachorro que faz isso, depois ele volta lá e come. É nojento, é. Mas assim é quando nós voltamos ao pecado. O outro exemplo que ele dá é uma porca que acabou de tomar um banho e volta a se rolar na lama. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Por que nós queremos voltar a rolar na lama do pecado? Como se fosse normal e natural, sendo que nós já não vivemos mais nas trevas, porque cremos na luz. Não podemos retornar, não podemos retroceder, porque senão rejeitaremos o nosso Senhor. E essa mesma palavra que um dia nós cremos, ela será usada para nos julgar.
Lembre-se disso, meu irmão, porque isso é fundamental para a sua fé e para a minha fé. A palavra que Cristo pregou, ela julgará no último dia. Mas olha só, no versículo 49 e 50, versículo 49 e 50, ele vai falar uma coisa interessante, muito boa, aliás, que na verdade é uma promessa maravilhosa. Olha só, 49 e 50. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo? Obedecer à palavra de Deus traz vida eterna. Se rejeitarmos a palavra nos julgará. Mas se recebermos a palavra, iremos viver eternamente. Porque como o próprio João, o apóstolo, disse nas suas cartas, tudo passará. A vontade da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passará. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, aqueles que obedecem à palavra, viverão eternamente. Essa é a promessa. O mandamento traz vida. Se rejeitarmos, seremos julgados. Mas se crermos, teremos vida eterna. E é isso, meu irmão, é isso que todos nós almejamos. Essa é a nossa esperança. Esse mundo caído, nada tem para nós. Esse mundo onde as pessoas estão fazendo as coisas tudo ao contrário da vontade de Deus, nada tem para nós. Esse mundo onde há perversão moral, perversão sexual, perversão de todas as maneiras. Olhe, escute o que eu vou dizer. Se daqui a 20 ou 30 anos Jesus não voltar, as pessoas vão normalizar relações sexuais com crianças. Escreva isso. Porque muitas coisas que não eram vistas como normais, hoje já é normal. Se Cristo não voltar dentro de 20 ou 30 anos, a gente irá ver esses absurdos. Esse mundo nada tem para nós. Não vale a pena rejeitar o Senhor por esse mundo. Mas vale muito a pena rejeitar esse mundo pelo Senhor. O mandamento traz vida. Não esqueça disso. Se não crermos na sua palavra, e crer é obedecer, seremos julgados por ela. Mas se nós obedecermos a palavra do Senhor, teremos vida. Amém? Então, algumas lições, na verdade, lições daquilo que nós já falamos, é mais uma lembrança do que lições. Então, em primeiro lugar, é só através de Jesus que podemos ver Deus e crer em Deus. Fora dele não tem como crer em Deus nem ver Deus. Porque ele é a imagem do Deus invisível e só há fé em Cristo. 2, quem está na luz não anda nas trevas, não consegue enxergar com clareza, ou melhor, quem está na luz consegue enxergar com clareza a maldade desse mundo. Se nós estamos olhando para esse mundo e estamos vendo as coisas normais, não, está tudo normal, porque na verdade é século 21, o mundo evoluiu, então é assim mesmo. Se a gente enxerga dessa maneira, então a gente não está na luz, não está enxergando com clareza, porque quem está na luz enxerga a maldade do mundo com clareza, porque não anda nas trevas, está na luz.
3. Precisamos entender que quem não estiver nessa luz, que é Jesus, já está em condenação. Não é que vai ser condenado, já está condenado. E sabe o que isso significa? Que no último dia, não vai ser o tribunal lá para dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser. Vai ser um tribunal só para mandar para condenação ou para salvação. Porque o decreto já foi dado. Quem crê tem vida, quem não crê já morreu. Isso já foi decretado. Lembra que a gente leu aqui? Jesus disse: chegou a hora desse mundo ser condenado, desse mundo ser julgado. E quando isso vai acontecer? Quando ele for levantado. Foi ele que disse isso. E ele já foi. Ele já foi pendurado, ele já foi levantado no madeiro. E quando Cristo morre e ressuscita, a sentença do mundo sai. O mundo já está condenado. A única maneira de se viver é crer em Jesus. Por isso que Paulo vai dizer que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Não há vida fora de Jesus. E nós precisamos entender que este mundo já está em condenação e haverá muito maior julgamento para aqueles que conhecem a verdade, pois a palavra julgará. A palavra julgará. E por último, só pela obediência dessa palavra é que nós teremos vida eterna em Jesus. Se crermos e obedecermos a palavra de Deus, viveremos eternamente. Mas se a rejeitarmos e continuarmos vivendo nas trevas, já estaremos condenados. E a própria palavra é quem nos julgará. Para concluir, às vezes a gente vive as nossas vidas nesse mundo, nos envolvendo com coisas mundanas, como se essas coisas fossem normais. E não nos lembramos das palavras de Tiago, que diz: a amizade do mundo é o quê? É inimizade contra Deus. O próprio Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Ou você é amigo de Deus, ou você tem amizade com o mundo. As duas coisas não andam juntas. Às vezes a gente esquece isso. Esquecendo que conhecemos a palavra verdadeira e através dela que seremos julgados. Às vezes a gente esquece isso. Se continuarmos em desobediência e rejeição da palavra de Deus, que é Jesus, portanto, que venhamos procurar viver em obediência a essa palavra, porque é só através dela que temos vida. Não há vida sem obedecer a palavra de Deus. Se nós obedecermos fielmente, o Senhor nos dá vida. Aliás, Ele já nos deu. Mas precisamos continuar nessa vida que Ele nos deu. Se a gente diz que creu na luz e continua fazendo as obras das trevas, nós nunca cremos na luz. Amém? Então creia. Creia e obedeça. Viva na luz. Creia na luz. Obedeça a Jesus, para que no último dia Ele nos salve. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai, não é que achemos que obedecer a Tua palavra é algo fácil. Mas o fato, Senhor, é que Tu mesmo nunca disse que seria fácil. Pelo contrário,
O Senhor nos alerta que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor também nos promete que venceu este mundo tenebroso e que em Ti, Senhor, e somente em Ti, nós somos mais do que vencedores. Não que tudo vai dar certo em nossas vidas. Isso não é isso que significa ser mais do que vencedores. Mas é porque aquilo que realmente importa vencer, o Senhor já nos deu a vitória. O Senhor já nos deu a vitória contra o pecado, o Senhor já nos deu a vitória contra Satanás, o Senhor já nos deu a vitória contra a morte. E é por causa disso que nós somos mais do que vencedores. Mas só em Ti, Senhor. Pai, então em nome de Jesus nos ajuda a vivermos e crermos na luz, não nos deixa ser como os fariseus naquela época, que olharam contemplaram para o próprio Jesus, o teu próprio filho ali diante deles, realizando os milagres e sinais que ele realizava, e ainda assim eles não creram. Deus não nos deixa, Pai, em nome de Jesus, sermos tão cegos, a ponto de não conhecermos a Jesus, de não vermos a Ti, Senhor, através dEle. Porque tudo que Cristo, nosso Senhor, fez nessa terra, e que está relatado aqui nos Evangelhos, aponta para Ti, meu Pai. Porque foi Tu que o enviaste. Então, em Cristo Jesus, em nome dEle, eu te rogo, eu te clamo, oh meu Deus, em nome de Jesus, nos faz obedientes à Tua palavra, Pai. Toca em nosso coração. E se aqui neste lugar há pessoas que não têm vivido essa obediência, ó Senhor, em nome de Jesus, transforma esse coração. Como a Tua palavra fala, Senhor, põe em nós um coração que vem do Senhor. Põe em nós, ó Deus, um coração puro e nos renova. Como o Salmo 51 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, para que possamos obedecer a Tua palavra de todo o nosso coração, para que possamos Te amar de todo o nosso coração, para que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor, com todo o nosso ser. Faz assim, Senhor. Atrai para Ti aquele, Senhor, que o Senhor comprou com Teu sangue. Atrai, não deixa nenhum de fora. Em nome de Jesus, brilha em nós a Tua luz, Senhor. E não nos deixa nem por um segundo andar nas trevas. Sempre nos sinaliza, sempre nos mostra, sempre nos ilumina, se a nossa vida, se o nosso caminho está em direção às trevas e não à luz. Faz assim, Pai, com a Tua igreja que se reúne aqui neste lugar, que ela viva para Ti, Senhor, que ela Te obedeça de todo o coração, para que no final das contas, no final dos tempos, a Tua palavra não julgue essa igreja, mas que a Tua palavra traga vida a essa igreja. E todos aqueles que vierem a crer em Ti pela pregação da Tua palavra aqui dessa congregação, em nome de Jesus, faz a Tua obra nas nossas vidas, a começar em mim, a começar em todos nós aqui neste lugar. Nos abençoa, Senhor, pelo poder transformador da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos toque profundamente, fazendo com que a Tua palavra penetre o mais profundo do nosso coração, trazendo restauração, trazendo vida, trazendo mudança, levantando, erguendo, animando, Senhor, acordando, despertando.
para viver uma vida reta diante do Senhor. Não falo isso, Senhor, como alguém que é perfeito. O Senhor conhece o meu coração melhor do que a mim mesmo, melhor do que eu conheço. E o Senhor conhece as minhas falhas, uma por uma. Mas eu te rogo, Pai, eu te clamo, nos molda a tua vontade, nos transforma conforme a imagem do teu Filho, a começar a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Eu te clamo por todos esses irmãos que aqui estão, por aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos molde, como o oleiro molda o vaso. Em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, é que nós clamamos por isso, por essa mudança, por essa transformação. Em nome de Jesus. Ainda mais um pedido, Deus, eu te faço. Nos leva em paz. Nos abençoa no caminho de volta e nos protege de todo mal. Leva-nos até as nossas casas na tua paz e na tua segurança. Nos dá uma semana cheias do Senhor, cheia da tua palavra, Senhor, cheia do teu Espírito. Enche a tua igreja com o teu Espírito Santo. Que nós possamos sair deste lugar com a certeza de que o teu nome foi glorificado, Senhor. O teu nome foi adorado e que a tua palavra entrou em nosso coração. Em nome de Jesus, nele, nós te bendizemos, te louvamos e te glorificamos e agradecemos por tudo. Hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar um ao outro com a paz do Senhor. Amém.